Olá, galerinha, bom dia a todos. Hoje vamos ter mais uma aula. Nossa aula de hoje é de geografia. Vamos falar sobre a população brasileira e nós vamos conhecer um pouquinho das características da nossa população, ok? Peguem aí o material, o livro de vocês para poder acompanhar no conteúdo. Que logo após para essa aula vocês vão aprofundar o conteúdo de vocês dentro do livro, ok? Sou o professor Antônio Carlos, Escola Nossa Senhora das Graças. E a série é 4 anos, disciplina de Geografia. A população brasileira possui uma grande diversidade de culturas. As línguas, os hábitos alimentares, as crenças, a literatura, o artesanato, as músicas e as danças, entre outras manifestações, fazem parte das culturas presentes no país. A origem da diversidade. A formação do Brasil e da população brasileira foi influenciada por grupos humanos de diversas origens, principalmente indígenas, europeus e africanos. Além de compor grupos distintos, eles promovem grande miscigenação. Aí, pessoal, a questão da formação da população brasileira, ela é uma mistura de raças. Se bem que hoje o termo raça não pode nem mais ser utilizado, no caso seria mistura de etnias. Então nós sabemos que o Brasil foi descoberto, entre aspas, pelos portugueses. Fala em descoberto, mas na verdade ele foi ocupado, ele foi tomado posse pelos portugueses. Então já vem, se os portugueses vão ocupar esse território, então já é um outro tipo de povo que vai estar vindo para compor a população do Brasil. Os portugueses depois trouxeram os africanos para trabalharem como escravos aqui no Brasil. E a gente é sabido também que no Brasil já existiam os índios. Os indígenas já moravam, já viviam no território brasileiro. Então já vamos conhecer aí 3 tipos de povos ocupando o nosso território, ok? Que mais tarde vai ser ocupado por holandeses, depois por ingleses. Então vai ser um monte de pessoas, ou melhor, várias culturas diferentes no mesmo espaço. É o que vai gerar essa miscigenação. E o que significa a miscigenação? A miscigenação é a mistura dessas culturas, a mistura dessas etnias. Muitas pessoas convivendo juntas, então vai ocorrer essa miscigenação das culturas do nosso território. Por isso que o brasileiro ele é de uma diversidade cultural muito grande. Por exemplo, aqui no nosso estado existe a cultura do forró. Na Bahia tem aquelas baladas, as famosas timbaladas por ter a grande concentração de afrodescendentes. E assim consecutivamente, porque de acordo com a ocupação de um território, vai ter a influência cultural, tanto na música, como na dança, como na culinária, que é na alimentação, como na questão literária. Então, diversas manifestações culturais aparecem dentro do Brasil devido a essa ocupação de povos e as migrações de outros povos que vieram para cá, que também, depois que acabou a escravidão, vieram os italianos que vieram para trabalhar, fazer o trabalho assalariado. Então foi sendo incorporados
muitas culturas dentro do território brasileiro. Então, por isso, ocorreu isso que eles chamaram de miscigenação. Lembrem, miscigenação vai ser a mistura de etnias. Para ficar mais fácil para que vocês entendam, podemos dizer mistura de raças, pessoas de diferentes culturas que vão conviver em um mesmo território, ok? Então vamos ver aqui os povos originários. Numerosos povos habitavam as terras que deram origem ao Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses, há pouco mais de 500 anos. Por serem os primeiros habitantes a habitar essas terras, podemos considerá-los povos originários ou povos nativos. Muitos povos nativos tiveram de abandonar suas terras e parte de seus costumes, inclusive sua língua de origem. Então, pessoal, essa questão, quais são os povos nativos, digamos, se eu colocasse isso numa atividade para vocês, uma questão de uma atividade, os povos nativos, logicamente, serão os indígenas ou os índios, como a gente, de acordo com como você queiram falar, ok? Então, eles ocupavam o território brasileiro. Quando os portugueses, os colonizadores, como foi falado aqui anteriormente, aqui chegaram, eles tentaram primeiro escravizar esses índios. Estes indígenas não aceitaram a escravidão, lutaram por a sua liberdade e muitos foram dizimados. E o que é isso? Foram mortos. Eles foram torturados, foram mortos. Vale salientar, pessoal, que naquela época os indígenas não tinham anticorpos para resistir a determinada doença dos homens brancos. Então, uma simples gripe exterminava aldeias inteiras. Então, os índios foram morrendo por consequência do contato com o homem branco. Então, eles, para não morrerem, eles foram fugindo para outros locais, para o interior do continente. Então, por isso, eles vão ocupar outras áreas e vão ser obrigados a deixar os seus costumes, a língua deles, vão falar um outro tipo de língua, vão passar a falar a língua portuguesa. Então, eles vão sendo aculturados ao longo da sua história, ok? Os colonizadores. Os portugueses foram os principais colonizadores do Brasil. Eles dominaram outros povos formadores do povo brasileiro. Ao explorar recursos naturais, desenvolver a agricultura e fundar vilas e cidades. Os portugueses ocuparam as terras indígenas. Os portugueses foram responsáveis ainda por trazer à força para o Brasil milhões de africanos que foram escravizados e obrigados a trabalhar para os colonizadores. Isso aí vocês vão ver mais na frente, vão aprofundar ao longo da vida estudantil de vocês, o processo de colonização do Brasil e principalmente o de escravidão, onde as pessoas se tornaram vítimas e eram vistas como mercadorias por parte dos colonizadores, ok? Os povos africanos. Durante o período colonial, além de lucrar com a exploração dos recursos naturais comercializados na Europa, os portugueses também lucraram com a venda de africanos trazidos à força na condição de escravos. Muitos escravos resistiram às diversas maneiras, entre as quais estão as revoltas e as fugas. Alguns fugitivos formaram quilombos. Então, pessoal, você viram aí que os escravos eles eram vendidos como se fosse 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, um pastel que vocês compram para poder comer. Então, os escravos essas pessoas eram vistas como uma mercadoria, que eles poderiam ser vendidos
para outras pessoas como se fosse um objeto qualquer. Então alguns eles se revoltavam, fugiam e formaram os quilombos. Os quilombos eram como fossem associações onde eles se uniam para viverem livres, tentar sobreviver de forma livre, sem a questão da escravidão sobre eles. Então eles se tornariam livres quando chegavam nos quilombos. Ah, mas ao chegar no quilombo estavam livres para sempre? Não, porque os fazendeiros, os proprietários deles, vamos falar assim, que eles se achavam donos dos escravos, pagavam o chamado capitão do mato para capturar, encontrar e capturar os escravos fugidos. Então, nem por isso, nem por estar vivendo no quilombo, eles estariam livres da perseguição do colonizador. Os imigrantes. Com o fim da escravidão, o governo do Brasil, que já incentivava a vinda de europeus para o Brasil, estimulou a vinda de imigrantes para substituir a mão de obra escravizada nas fazendas e na indústria. Os imigrantes trouxeram novas influências culturais e novos costumes. Então você vê que de cada povo que vai chegando no Brasil, nós vamos adquirindo novas influências, novas culturas, novos costumes. Então, cada povo vai deixar a sua contribuição na nossa cultura, inclusive até religiosa, ok? Então, pessoal, galerinha, por hoje é só. Vou daqui a pouco passar a atividade para vocês. Assistam essa videoaula e aprofundem o conhecimento no livro didático de vocês, ok? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.